Olá pessoal, tudo bom? Esse é o vídeo número 3, Teoria da História, a História Teológica Medieval. No vídeo 2, nós abordamos Teoria da História, a narrativa grega. E no vídeo 1, nós abordamos Teoria da História, a narrativa mítica. Neste, nós vamos tratar de Teoria da História, a narrativa teológica medieval. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem um comentário, dê um like e vamos para o vídeo. O objetivo dessa videoaula é abordar as características da escrita histórica na Idade Média. História teológica, mudança na mentalidade temporal. Com a difusão da religião judaico-cristã no Império Romano, nós vamos ter algumas mudanças, como por exemplo, o processo histórico agora será unificado, não mais em torno de Roma, como nós estudamos no vídeo 2, mas agora o processo histórico se dará em torno do cristianismo. A mudança cronológica na história teológica medieval. A influência do cristianismo na cronologia será gigantesca, pois o tempo será contado em torno do nascimento da figura central do cristianismo, que é o próprio Cristo, ou seja, o tempo será contado agora antes de Cristo e depois de Cristo. De agora em diante vai se desenrolar de acordo com o plano divino, sendo a vinda do Cristo à Terra o centro de todo esse processo. Novas características da história romana teológica. A história ela vai continuar tendo uma visão de tempo linear, porém, o desenvolvimento dessa história se dará de acordo com o plano da providência divina. Portanto, terá agora a volta de uma explicação sobrenatural, semelhante à do mito que nós estudamos no vídeo 1. A história agora retornará à visão cosmogônica, que é aquela visão baseada no surgimento do cosmo, da natureza, dos homens, na criação do mundo. A história teológica ela vai se fortalecer ainda mais na Idade Média, pois esse modelo de história vai se impor durante todo o período medieval. E essa realidade vai ser introduzida por Santo Agostinho em sua obra A Cidade de Deus. Agora, a realidade está dividida em dois planos. Um plano superior, perfeito, metafísico, de Deus, e um plano inferior, imperfeito, material, do mundo dos homens. Segundo Agostinho, a interpretação teológica da história agora se baseia na obra A Cidade de Deus, de sua autoria, onde Santo Agostinho formula a interpretação teológica da história, onde o plano superior da realidade, que é a cidade de Deus, interfere diretamente no plano inferior da realidade, que é a cidade dos homens. Passado, presente e futuro, a partir dessa interferência do plano superior de Deus no plano inferior dos homens. Essa interferência do cristianismo na escrita da história vai ser muito bem encaixada por conta de que o cristianismo é uma religião histórica. O cristianismo não prega uma cosmovisão atemporal, como nós vimos no vídeo 1, na história mítica, onde a história parte da criação do mundo a partir de deuses, de mitos, num período em que não há data, num período em que não se sabe onde ocorreu, num período remoto. Aqui não. No cristianismo, a religião ela tem uma concepção linear do tempo, passado, presente e futuro, e que se ordena através da interferência direta do Deus na história. E os argumentos históricos para isso são de que o Filho de Deus se fez homem e habitou na terra entre os homens. O conhecimento é descrito como um fato histórico, que tem uma data, que é o período em que Cristo viveu na terra, e tem um espaço, que é a própria Palestina. Estudar a esse episódio a característica de fato histórico. Portanto, nós vamos chamar essa história medieval de história teológica, porque essa narrativa histórica medieval teológica, ela tem um novo sentido global, que é aquele revelado pelo próprio Deus aos homens. E a igreja é a instituição responsável pela orientação da humanidade em busca de salvação. A formação da civilização europeia ocidental, a transição de Roma para a Idade Média. Os 2 primeiros séculos da Idade Média vão ser os séculos de formação da civilização europeia ocidental. E esse processo vai se dar da mescla entre o mundo romano em desestruturação com o mundo bárbaro composto por povos que viviam fora dos domínios romanos, mediados pela cultura da Igreja Católica. Assim podemos resumir que a formação da civilização europeia ocidental será a soma do romano mais o bárbaro
mediado pela Igreja, entre os séculos IV e VII. Portanto, somos todos herdeiros e temos o nosso cotidiano e a nossa mentalidade e a nossa narrativa histórica fortemente impregnada por seu modo de vida, por seus valores e por sua cultura. A Idade Média e a escrita. Esse período vai ser um período de regressão demográfica e cultural. A população vai viver em sua maior parte no campo, quase ninguém sabe ler e escrever, e é a igreja, a grande proprietária de terras, quem registra e organiza o trabalho nessas terras. O aparecimento dos documentos leigos entre o século XII e XIII, as fontes históricas. Bem, é entre o século XII e XIII que vão aparecer os documentos leigos, com o surgimento do renascimento cultural, urbano e comercial. Entre esses documentos, nós teremos os registros de comerciantes, de particulares, os diários de menestréis, os diários de cavaleiros e os diários de escudeiros. É importante destacar que tanto os documentos escritos pelo clero como os documentos leigos, eles serão usados pelos historiadores da época como fontes históricas, entre tantas outras. Características da história desse período. Essa história produzida nesse momento não vai apresentar o rigor crítico da investigação nos moldes dos gregos, como nós estudamos no vídeo número 2. Não busca a compreensão nem a explicação. São compostos por crônicas ou anais, onde se relatam os fatos de forma mais simples. Os cronistas eram, na maior parte, membros do clero, que eram contratados ou por uma casa real ou por um ducado para escrever a sua história. A forma de escrita da história medieval em crônicas e anais. São narrativas contratadas por um conde ou casa real. Há narrativas que tentavam, de certa forma, agradar quem contratou. Não há uma preocupação em aferir a veracidade dos fatos e há um predomínio da tradição oral, sem se ter o cuidado de se verificar o que se escreve. A mentalidade medieval. É importante a gente compreender um pouco dessa mentalidade, porque ela vai se manifestar na escrita histórica da Idade Média, na história teológica. Nessa mentalidade medieval vai predominar a fé. E assim acredita-se em lendas, no paraíso terrestre, na pedra filosofal, em monstros marinhos, em cidades de ouro, na terra plana, no elixir da vida eterna. A influência da mentalidade medieval na escrita da história. Toda essa mentalidade reinante na Idade Média vai refletir na escrita da história medieval, com a presença de milagres, feitos maravilhosos e fatos impossíveis. A transição para a Idade Moderna. Aos poucos, tudo isso vai sendo substituído por um melhor conhecimento do globo que a Europa vai descobrir e explorar. Serão publicados estudos geográficos, mapas, e ocorre assim na transição do século XIV para o século XV, final da Idade Média, início da Idade Moderna, período das grandes navegações, de grandes descobertas, do renascimento cultural e científico, ocorre aqui uma nova visão de mundo. E tudo isso vai influenciar, vai acabar refletindo em alterações na escrita da história. Este conteúdo nós vamos estudar no próximo vídeo, que é Teoria da História 4, a História Moderna.